Olá, boa noite, tudo bem? Você está aqui assistindo a minha live com o Anderson Doné. Eu vou conversar sobre gerenciamento de projetos e de processos, também sobre obra, gerenciamento de obra e execução de obra. Então, se esse é um assunto que te interessa, fica aqui porque vai ter muita coisa interessante. E eu te convido a estar aqui comigo toda terça-feira às 8 horas da noite. Eu faço essa live falando sobre iluminação a partir de um ponto de vista diferente. Então, eu te espero na terça-feira da semana que vem, tá bom? Quem está aqui ao vivo tem a oportunidade de fazer perguntas, é muito gostosa a interação. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Eu vou colocar aqui o Anderson Doné. Tudo jóia com vocês? Isso funciona. Oi, Doné, Olá, você tudo me bem? ouve? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tudo jóia? Tudo jóia. Esse cara diferente aqui, barbudão. É, coisas de quarentena, né? Feito da quarentena. Efeito da quarentena. Tá certo. Bom, só queria então, antes da gente começar, fazer uma pequena abertura, uma apresentação. Pode ter gente aqui que não me conhece, né? Então, só para explicar um pouquinho do que se trata. Meu nome é Juliana, eu sou arquiteta especialista em iluminação e eu tenho esse perfil aqui no Instagram onde eu falo sobre iluminação de várias formas, com o objetivo de ajudar arquitetos, designers de interiores, paisagistas, engenheiros ou qualquer pessoa que se interesse por iluminação, né, de uma forma geral, a entender melhor a iluminação, falar sobre isso de uma forma mais simples, desmistificar, né? Que num primeiro momento pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é. Então, esse meu perfil é para isso. E toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu faço essa live aqui no Instagram, onde eu sempre convido pessoas com super especialistas em diferentes áreas relacionadas à iluminação, e a gente bate um papo sobre iluminação a partir de diferentes perspectivas. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre gerenciamento de projetos, sobre obra, tem bastante coisa boa. Essas lives todas ficam gravadas no IGTV, aqui do perfil, então depois, se você perdeu alguma coisa, se você quiser resgatar, a gente já falou sobre iluminação para o varejo, iluminação para o desenvolvimento infantil, sobre a profissão do lighting designer, tem um monte de assunto bacana e diferente. Então, fica sempre aqui no IGTV, tá? Hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de projetos e processos com enfoque em obra. Então, gerenciamento e execução de obra. E o meu convidado de hoje é super especialista, super fera nesse assunto. Então, aproveitem que vai ser muito bom. A gente vai responder perguntas de vocês. Vamos responder as perguntas no final da live. Só queria pedir, por favor, se vocês tiverem perguntas, para colocar nessa caixinha que tem aí na parte inferior do seu vídeo, onde tem um ponto de interrogação. Quando você coloca aí, a pergunta fica mais bem organizada e eu consigo resgatar mais facilmente no final da live. Tá bom? Então, vou apresentar meu convidado de hoje. O Anderson Doné, ele tem uma ficha extensa aqui de formação e qualificação. Ele tem só 21 anos de experiência em iluminação. Ele é formado em eletrônica, em administração com especialização em varejo. É formado em gestão de projetos, com MBA em gestão de qualidade e desenvolvimento de produtos e serviços pela FIA, da USP. Ele é certificado PMP e trabalha há 6 anos com gestão de projetos numa grande multinacional. Doné, obrigada pela sua presença e por dividir esse monte de conhecimento aqui com a gente hoje. Joia, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Bom, Doné, queria que você começasse, então, contando um pouquinho para a gente qual é a sua trajetória profissional, né? Qual foi a sua experiência, qual o caminho que você passou, né? E explicasse um pouquinho o que é o gerenciamento de projetos. Bom, eu tive a oportunidade de participar
desde do sistema convencional de iluminação, né, na fabricação de lâmpadas. Eu tive a oportunidade de ver como se fabrica um produto de iluminação, lâmpadas incandescentes, fluorescentes, lâmpadas HID, né, toda essa parte de iluminação pública que a gente tinha. Eu vi também produtos como lâmpadas SOX, que eram aquelas que eram de muito tempo atrás, que iluminavam túneis de uma cor amarela intensa, com alta eficiência, só que causando bastante problema de identificação de cores, né? Porque tinham reprodução de cor super baixa. Era de sódio, E essa? era um tipo de sódio dopado que dava uma temperatura de cor menor que o sódio, né? Normalmente o Nossa, sódio tem ali por volta dos 2000, 2300 Kelvin, por aí. E aí essa trabalhava ainda mais baixo do que o sódio. Chegava a ser quase vermelha, mas a eficiência era extremamente alta. tá. Aí eu tive contato com todo esse mundo de produtos antigos e vi a transição, né, para sistema CFLI, né, para sistema fluorescente compacto, e Uhum. depois a morte do sistema fluorescente compacto entrando com LEDs, né. Então eu trabalhei na fábrica, trabalhei com fotometria também na fábrica em desenvolvimento de produtos. Até no prédio da empresa tinha todo aquele monte de lâmpadas acesas para teste de vida, era uma sensação na cidade. Que legal. E infelizmente vi a fábrica fechar, fui para o comercial, trabalhei com pós-venda há muitos anos também, análise de qualidade de campo. E aí fui me aperfeiçoando até ser convidado para uma área que estava surgindo na empresa, que era a área de serviços. Uhum. Recebi uma dica que veio lá da Europa, olha, estude porque isso vai acontecer, né? A gente vai entrar para a área de serviços. E aí eu aproveitei esse embalo, entrei para isso, fiquei com bastante medo no início porque eu sempre fui muito técnico, né? Sempre para a parte técnica. Sim. E aí eu teria que trabalhar muito mais com a parte humana, com gerência, com gestão de pessoas, e tendo equipes enormes, né? Nossa. Então, essa foi uma grande quebra de paradigma para mim e acabei virando gerente de projetos, certifiquei. Foi uma luta também para certificar, né? Não é fácil pegar a certificação PMP. Uhum. E entrei para a parte de serviços na empresa desde a Copa do Mundo, né? Que teve bastante aplicação de produtos arquiteturais e precisava de toda essa força para executar. Acabei ficando nessa área e agora eu já tenho projetos assinados aí, executados fora do país, no Chile, Argentina e a grande maioria aqui dentro do Brasil. Que legal. Você já começou no meio do tiroteio, né? Na Copa do Mundo. Ué, foi. E foi bastante, digamos que, glorioso, assim, né? Porque identificar uma área desse tipo, eu jamais imaginei que eu ia virar um gerente de projetos. Isso nunca passou pela minha cabeça, né? Mas aí, juntando toda a experiência técnica, mais o conhecimento organizacional, mais o Uhum. conhecimento, né, teórico inicial para a gestão de projeto, somando com tudo isso, eu acabei me transformando num super gerente de projetos para a área específica de iluminação, né? E aí tem Certo. algumas características diferentes. Segue sendo o mesmo tipo de gestão de projeto para qualquer outro tipo de projeto, porém com suas características importantes com relação a essa coisa, a esse sonho, né, de iluminação, o que as pessoas esperam dessa coisa intangível, né, de um projeto que sai de um Dialux ou de um Calculux e aí virar algo iluminado, isso é extremamente bonito, né, na área de Nossa. iluminação. E o que que é o gerenciamento de projetos, Dona? Explicando para todo mundo. Porque quando a gente fala em projetos, a primeira coisa que vem na cabeça é a planta, né? É o desenho do projeto. E não é exatamente isso, né? O que que é o gerenciamento de projetos? A gestão de projeto basicamente é a execução de um projeto, né? Então alguém trouxe a concepção de algo, né? Conceituou algo e a hora que isso é transferido para um gerente de projeto, normalmente já está um pouco preparado, o cliente já sabe um pouco o que ele quer, não 100%.
a gente entra numa etapa onde tá se formatando a solução para ajudar o cliente a enxergar isso, colocar isso no tempo, né? Porque não pode ser um projeto para sempre, senão Uhum. vai ser um processo, né? Essa que é a questão, senão vai ser um processo e não um projeto. O cliente começa a enxergar quais são as premissas para a execução do projeto dele, quais são as restrições também, porque, por exemplo, uma fábrica, você não pode parar uma fábrica para iluminar ela, então você tem que ter bastante critério para fazer a organização, o planejamento, Uhum. e o projeto em si, a gestão de projeto, basicamente é você ter um escopo bem definido, você conseguir integrar todas as áreas de conhecimento durante a execução desse projeto, durante o planejamento, a execução, o monitoramento, o encerramento, né, das etapas do projeto, para que então você possa entregar algo transformado. Né? A É. questão é essa, transformado. Você tem que entregar algo diferente. Na hora que você faz essa transformação e o cliente te dá o ok, é o momento que você faz o encerramento do projeto e aí pode interagir com processos de manutenção e tudo mais. Essa é a nossa Uhum. função. A função do gerente de projeto é fazer com que a coisa aconteça dentro do prazo, dentro do custo, né? E, como eu disse, a coisa acontece é o escopo. Então, é o escopo Uhum. dentro do prazo e dentro do custo. Que é Essa é um, a grande é um desafio sacada. enorme, né? Quando a gente fala em obra, pelo menos tem muita gente que fala, em obra a gente tem duas certezas. Ela não vai acontecer no prazo estimado e não vai ficar dentro da verba que o cliente queria gastar. E com você isso não pode acontecer, né? Você tem que garantir Então, que mas isso vai. aí tem uma questão, porque isso é uma característica brasileira, né? No Brasil se pensa muito nisso, porque se olha É. muito a obra pública, se mede a coisa, né, da gestão de projeto quando você fala da gestão da coisa pública, né? Que Uhum. muitas vezes tem várias mudanças, tem mudança de gestão também com muita frequência, então acaba atrasando muita coisa. Sim. Mas normalmente a gente, né, quando a gente pega um projeto para fazer uma grande obra, a gente toma todas as ações para cumprir contrato. Então, Uhum. se está escrito no contrato, temos que cumprir. Então, tem que ir até o fim, respeitando o prazo do cliente, porque, principalmente em iluminação privada, quando o cliente faz uma compra, ele está esperando, além do benefício da fonte de luz, né? Ele também está esperando o benefício da economia de energia. Então, Uhum. se a gente atrasa, ele já está perdendo. Então, a gente precisa sempre manter a velocidade ali, né? Todo o tracking que a gente tem nesse processo de execução tem que ser para trazer um benefício sempre rápido em troca para o cliente, né? Senão Com a gente é certeza. penalizado, né? E a gente atua tanto na área que a gente acaba se penalizando até, não só o cliente penalizar a gente se a gente fizer algo que não está de acordo, mas a gente se sente mal, até pela ética, né, da gestão de projeto, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Claro, tem controles muito fortes, né? E você trabalhou já em pós-venda, trabalhou com gestão, trabalha, né, com gestão de projetos, está muito na obra, e a gente sabe que tudo isso todos esses trabalhos são muito críticos, né? Ou o cliente já está aborrecido, quando a gente fala em pós-venda, grande parte das vezes ele já está com algum problema, e na obra é sempre um momento tenso, crítico. Enfim, teve alguma situação que você pode dividir com a gente de muita complexidade, assim? Primeiro que a gente pode já definir que complexidade não está relacionada a tempo de execução, não tem Uhum. nada a ver. Então, você pode ter um projeto que você vai fazer uma execução durante 1 ano, 2 anos, e vai ser extremamente tranquilo, você vai conseguir fazer a execução no tempo certo, integrando todas as partes interessadas, né? A gente fala muito disso em gestão de projeto, que são os stakeholders, né, que a gente tem. Então, existe um trabalho, quando o projeto é curto, não dá tempo de planejar o engajamento das partes interessadas. Então, eu posso falar que todos os projetos curtos são críticos para a gente.
Tá. E não dá tempo de transformar alguém que é um detrator ou que é um neutro num promotor, ou tentar neutralizar aqueles que não querem o projeto, porque todo projeto é assim, tem alguém que não quer. E esse que não quer, muitas vezes, ele faz parte do corpo de engenharia, que tem decisão, que consegue formar opinião, então você tem que sempre tentar trazer. E a gente nunca está colocando uma máquina para funcionar, a gente está iluminando basicamente a cabeça das pessoas, né? Então, imagina como isso transforma. Então, se você pensar que você só está entregando o seu projeto, né, sua execução, para aquele que está comprando, a pessoa de compras, ou o departamento de engenharia que está prevendo ali que vai reduzir manutenção, ou o diretor que está embelezando, né, alguma coisa, você está totalmente enganado, porque se o usuário que vai ser iluminado não se interessar por aquilo, acabou o projeto. Eu já tive situação que foi basicamente, a pior, acho que foi em relação, inclusive, com o sindicato. Nossa. Porque como que você sai de uma fábrica que estava com escritórios, por exemplo, em luz normal, fluorescente, em 6.500 Kelvin, ou 5.000 Kelvin, né? Que eram as lâmpadas fluorescentes convencionais, e você coloca 4.000 Kelvin. É Para a um, fábrica. É um cuidado imenso que você tem que tomar, porque existem centenas de pessoas que estão trabalhando ali numa luz branca. E, de repente, você aumenta o nível de iluminação, colocando 4.000 Kelvin, mas ficou menos branco, né? Mais amarelado. Reclamação total, tivemos que trocar imediatamente, não teve saída. Mas olha, isso foi um erro, porque às vezes a gente pensa que quando está se fazendo projeto luminotécnico, tem que tomar cuidado com esses aspectos, porque podemos pensar que estamos fazendo o melhor. E, na verdade, o melhor para quem está projetando não é o melhor para quem vai ser iluminado, né? com Então, acho certeza. que situações críticas sempre são aquelas que a gente não mapeou bem tudo que precisa ser executado, todos os requisitos, não conheceu o usuário bem, né? Agora que a gente está entrando com bastante automação, tá bastante movimentado nessa área de gestão, porque quando a gente só entrava numa obra e fazia o retrofit, por exemplo, né, que a gente chama de retrofit, existe até uma discussão que uma vez eu tive com um light designer famoso, que, que a gente conversou o seguinte: retrofit não é trocar uma luminária por outra, é trocar a fonte de luz de dentro dessa luminária, fazendo com que aquela arquitetura se mantenha a mesma, que você não vai mudar nada no visual, só a fonte de luz. Uhum. E aí é interessante, porque quando a gente fazia retrofit, Às vezes era muda a fácil, fonte de luz como um todo, né? e tchau. Só que com o sistema de automação, não é mais tão simples, porque se o cliente já não conseguia visualizar quando você vendia um projeto, aí sim, vender um projeto porque alguém projetou no papel, né, o Sim. projeto de iluminação. Você vende o projeto para a pessoa não consegue ainda ver como vai ser aquilo na realidade, a não ser que ela fez algum teste, um mock-up, alguma coisa. É muito intangível, né, dona Iluminação? E aí, quando você vai colocar ainda automação nisso, ficou muito mais intangível. Então, agora a Uhum. gente está tentando fazer uma mescla, né, para esse processo de gestão de projetos. A gente segue o método tradicional por milestone, com entregáveis bem pontuados, né? Essa área iluminada, entregue, essa área entregue. Agora a gente está tentando implantar um pouco mais de método ágil, né, que a gente chama, com Scrum, alguma coisa mais que estava lá na área de software, que era para por tentativa e erro, digamos assim, mais ou menos isso. Você tenta, aprova com o cliente, toma feedback, faz de novo, toma e faz de novo, Tá. né? Isso faz, esse método a gente está começando a aplicar agora na parte de iluminação também para a área de controles, porque aí o cliente consegue ver um pouco antes da gente dar continuidade, né? Imagina, Uhum. você entra num CD, seta tudo conforme a programação inicial que o cliente decidiu sem saber como funciona tão bem assim, E e aí depois quando ele você pede para termina, o mudar. cliente fala, não era isso que eu queria. E aí você tem que voltar a fazer tudo de novo.
E aí você não toma aceitação nunca, né? Muito É legal. complicado. Então você vai Mas é fazendo legal essa pequenas transformação. amostras, né? Durante a É, obra. Mas só para controle de iluminação, não para as luminárias, né? A luminária já vai o existem sistema de alguns, iluminação. existem alguns contratos que eles estabelecem como um dos entregáveis o teste inicial de Uhum. iluminação. Então, também é uma grande mudança nesse mercado de contratos de sistema de iluminação, porque a gente está interagindo mais com light as a service, que é meio que entregar a área iluminada. Se Uhum. pensa muito nisso, entregar uma área iluminada, independente de qual produto, quanto tempo aquele produto vai ficar instalado, independente. Serviços gerenciáveis também, onde você entrega produto e aí você toma conta da iluminação para o cliente por 10, 20 anos. Legal. E isso está causando uma mudança bem grande de formato de contratos, né? E aí esses contratos, às vezes, não ficam mais como um preço fixo. Isso é interessante para quem faz venda, né? Apesar de eu trabalhar na ponta aqui com o end user, eu não sou vendedor, né? A gente só tenta criar a ideia. Mas a mudança dos contratos, eu acredito que para o futuro agora a gente vai ter contratos mais flexíveis, onde o cliente não vai ter um preço final estabelecido, mas sim um preço por pequenos itens da solução, e aí vai se agregando isso para chegar no final e ter um preço final do contrato. Já está ficando bem mais flexível do que o que era antes, acredito. Muito legal. E você falou muito sobre a questão do tempo, né, para a complexidade de um projeto. Eu imagino que o tamanho do projeto também seja outro item que caracteriza a sua complexidade. Tem outras questões que também contribuem para isso? Por exemplo, dificuldades de instalação, uma altura muito grande, enfim. Que situações que você analisa para determinar qual é a complexidade de um projeto? Um projeto ele começa a ficar complexo quando a gente não tem um escopo bem definido, né? Quando não tem um escopo Uhum. definido, já começa a se criar aí uma grande complexidade. Vamos pensar só em uma área, na área de instalações, né? Não vamos falar sobre todas as áreas de conhecimento, senão a gente vai ter vários tipos de complexidade, né? Mas se a gente for falar na parte de instalação do sistema de iluminação, o que eu já trabalhei com todos os tipos que existem praticamente, já fiz espaço confinado também, já tive trabalho com área confinada, já tive trabalho com explosivo também, já tive verificação de áreas com produtos anti-explosivos, iluminação de piscina, dentro né, dos túneis em volta de piscinas olímpicas, para trocar de cor a piscina. Que legal. Eu acho que a complexidade de instalação, ela está muito relacionada ao acesso ao ponto onde você precisa instalar. Tá. Um grande exemplo disso foi numa grande empresa que a gente fez uma instalação, onde a gente estava com rendimento, por exemplo, de instalação de 80 pontos por dia de Uhum. luminárias high bay, né? Iluminação de 12 metros de altura. Chegamos num ponto em que a gente conseguia instalar uma luminária por dia, porque Nossa. porque ficava sobre equipamentos de grande porte, não chegava escada, não chegava plataforma elevatória, tivemos que trabalhar com alpinista industrial, fazendo toda a linha de vida para conseguir chegar num ponto e conectar uma luminária. O trabalho para chegar lá era metade do dia. Que loucura. Depois, mais o restante só para conectar o produto e sair de lá, né? E desmontar o Uhum. produto. Então, precisa prestar bastante atenção nesse tema, porque quando a gente faz um projeto no Dialux, ou no Calculux, ou que seja, qualquer software, normalmente as luminárias sobrevoam, né, o local, elas ficam flutuando. E aí Sim. um sonho de que a luminária estará lá, naquele ponto, iluminando perfeitamente. E no fim, quando vai para a execução, que a gente se depara com a complexidade, né, para se colocar aquela luminária naquele ponto específico. Muitas vezes tem que mudar projeto, e aí o cliente fica chateado. Temos projetos que nós praticamente perdemos o projeto, porque após avaliar como seria a execução, se tornou extremamente inviável. É Nossa. um, Hoje,
está muito melhor porque a gente tem produto em LEDs aí de diversas marcas, com muitas horas de vida, né? Então, às vezes você vai ter muito menos manutenção naquele ponto complexo de instalação, né? Isso ajudou bastante, mas vai ter que chegar lá a primeira vez para colocar o LED, né? Primeira vez. E você está comentando de aplicações industriais ou aplicações de bem profissionais, assim, mas isso também a gente pode traçar um paralelo com uma aplicação residencial ou menor, quando a gente fala num pé direito duplo residencial, ou também quando tem interferência, sei lá, você vai rasgar o forro, tem uma interferência com ar-condicionado, enfim, outro tipo de coisa. Essas coisas também trazem essa complexidade, né? Trazem, principalmente quando não é obra nova, né? Quando você tem que fazer uma revitalização ali do sistema de iluminação, fica bastante complexo. Você precisa analisar tudo que está por trás ali daquele ponto de iluminação. Mas hoje está bastante na moda também fazer, mesmo quando você não tem a infraestrutura elétrica para iluminação residencial, você fazer fiação de energia aparente. Isso está bastante na moda. Aquela questão mais industrial, onde você pode passar os tubos por fora sem quebrar nada nas paredes. Isso reduz bastante o custo, né, da operação. Não estamos nos Estados Unidos, onde as paredes são todas de madeira, muitas vezes fácil ali de quebrar um drywall e passar novamente aqui, por exemplo, no Brasil, tudo de concreto, né? Então, para quebrar é complicado. E existem muitas residências, eu já fiz bastante visitas, né, em residências de grande porte, né, residências de luxo, onde tão complexo quanto uma indústria, até mais, porque você está lidando com o usuário final, que é o dono, né, do local. Sim. Normalmente numa indústria você não fala com o dono da indústria, você fala com departamentos, então ali você precisa ser extremamente mais cuidadoso do que quando você está fazendo uma iluminação outdoor ou numa indústria. Então, são projetos complexos. O meu ramo de atividade, eu não atuo na parte residencial. Poderia atuar também, tranquilamente, coletando todos as premissas e requisitos, a gente consegue fazer execução. Mas eu vejo uma grande complexidade nisso, porque eu tive muito atendimento, né, de pós-venda dentro das casas. A gente procurava ter muito cuidado com limpeza. Isso onera. Você pensa que não, mas para você fazer um serviço limpo, fica caro. Então, por isso que muitas vezes acaba se fazendo um serviço que faz uma maior bagunça, mas fica menos custoso, né? Sim. E fica mais caro e mais lento também, né? E tem que tomar cuidado em residências também na parte de escolha mesmo do produto, né? Você não quer ter que ficar trocando toda vez o produto porque está piscando dentro de casa um LED ou um driver com algum problema. Tem que escolher bem também a cor, né? A temperatura de cor, tentar mesclar ali a luz focada com luz mais, com faixas mais abertas para iluminação geral, né? Tem-se mais esse tipo de pensamento para a residência do que para indústrias e escritórios, essa parte mais de utilização pontual, né, da iluminação. É muito mais detalhado, né, esse tipo de projeto residencial, principalmente de um alto padrão. E, Dona, você comentou bastante sobre a questão de tempo e de custo, e a gente falou também sobre tamanho, complexidade. Como é que você faz o controle de tudo isso? São inúmeras variáveis e o gerente de projetos não está todo dia na obra, né? Então, como é que você controla tudo isso? Todas as equipes, né? Todas as pessoas que estão ali cuidando disso no dia a dia? Bom, a maior quantidade de pessoas que eu já tive dentro de um projeto foi de 40 pessoas. Aí entra aquela questão que eu te falei sobre a parte humana, né, da coisa toda do gerenciamento de projeto, que você acaba tendo que conhecer cada um deles e você precisa ter bastante... precisa gostar de gente, porque se não tiver gente, o robô não vai executar o projeto sozinho, né?
Então, a gente precisa de todas essas pessoas engajadas, e são os primeiros a serem engajados, são nossa equipe de execução. Eles acabam, né, espalhando isso. Existem várias formas de você fazer o controle geral de um projeto, de uma execução, né? Uhum. Digamos assim. Existem softwares, existem várias plataformas para se fazer controle, para se monitorar o projeto. Atualmente, a gente usa uma plataforma própria para gestão, SAP, né, que é extremamente conhecido, Uhum. onde a gente faz todo o controle financeiro do projeto, o cronograma. Normalmente a gente gosta bastante de utilizar o Project, mas muitos clientes não têm acesso a essa ferramenta, ou eles não têm conhecimento de como se comporta esse tipo de ferramenta, e a gente acaba transferindo isso tudo para um Excel, assim, eles podem comprar, Uhum. né, dar segmento. Não é um problema e não é vergonha nenhuma falar que você usa um Excel como ferramenta, porque, para mim, é a melhor ferramenta que já foi desenvolvida pela Microsoft, é o Excel. Você faz praticamente tudo lá dentro. Então, Sim. a parte de documentação é extremamente importante. Você ter um repositório, é importante você manter um arquivo bem detalhado de tudo que acontecer. Qualquer desvio, você precisa coletar conhecimento do cliente sempre. Isso vai fazer muita falta lá no final. Se você chegar no final e você não teve assinatura para o cliente para uma decisão que tinha que ter a aceitação dele, vai chegar no final e você vai ter que voltar lá para o começo para refazer alguma coisa. Então, é extremamente importante manter essa documentação viva durante o projeto. Para você monitorar o andamento do seu projeto, você pode ou monitorar por unidades ou por áreas executadas. Uhum. Da parte física, né, você pode monitorar isso. Ou você pode transformar tudo isso em custo e aí fazer uma curva de valor agregado, que a gente chama, que é a curva S de projeto. Por aí Uhum. você consegue ter um ótimo controle de se o seu projeto está atrasado ou adiantado, se o custo está abaixo ou acima do estimado, e se você está dentro né, na tendência de concluir o projeto, chegar no 100% no momento correto, né? E aí Tá. você vai tomando decisões. Essas decisões são em cima das ferramentas de controle. Então, é necessário ter um mínimo de conhecimento de gestão de projeto para você conseguir controlar bem as variáveis, né, que existem dentro do projeto. Caso contrário, você acaba atrasando, sim. E é o que acontece bastante com esses projetos que a gente vê atrasado por aí. Não há controle, né? Não há uma boa ferramenta para coleta de dados de campo e aí você conseguir transformar isso em informação para decisão. Então, esse tem que ser um cuidado. Então, basicamente, como se gerenciar o projeto? Se especifica bem Uhum. e registra. Se planeja o tempo, que é o cronograma do projeto, e Uhum. registra. E aí você planeja todo o seu custo e aprova com o cliente. Daí você tem as áreas um pouco mais secundárias, que são o controle de risco, mapear bem todos os riscos que você tem ali no projeto. Imagina, você pode estar fazendo uma obra residencial, mas é um risco uma pessoa cair e sofrer um acidente fatal lá dentro. É possível. Todos esses controles de segurança do trabalho extremamente importante. A qualidade vai te fazer reduzir retrabalho. Então, controlar bem a Uhum. qualidade vai ajudar bastante nisso. Né? E tudo isso, além de outras áreas aqui, elas têm que estar dentro de uma área que se chama uma área de integração. Tudo se conecta. E essa integração é o que vai te levar lá para o final, e todas as áreas, né, envolvidas no projeto conectadas vão te fazer entregar para o cliente uma transferência, né, desse benefício satisfatória, né?
Aí você Sim. pode fazer sua pesquisa de satisfação e ver se deu tudo certo. Uma coisa que eu achei muito relevante que você falou é sobre a documentação, tá tudo muito bem certo e de comum acordo e o cliente ciente assinando, né? Porque, como você falou, tem projetos, tem obras que duram muito tempo e as coisas se perdem no meio, né? As pessoas esquecem ou tem um mal entendido e aí lá no final é que você vai ver o problema pegando em prazo, em custo, né? Quando o cliente não aceitar alguma coisa que estava combinado. Nunca é legal também você chegar lá no final, só porque você pegou uma assinatura, você falar para o cliente assim, você assinou, a culpa é sua. Não é isso. Sim. Na verdade, a nossa função de gerente de projetos é ter essa conciliação desde o momento que ela ocorreu. Então, é, vamos mudar essa temperatura de cor, por exemplo, ou vamos mudar o formato dessa luminária. Você não vai chegar para um cliente a hora que ele está numa correria lá e aí você toma a assinatura dele para isso, guarda esse papel e lá no final, a hora que ele vê, você fala, não, você assinou, não é isso. A Uhum. gente tem que buscar a satisfação, porque é a única forma de se manter o cliente ativo, né? E satisfeito com o que você fez. Então tem que, é o que eu costumo falar bastante para todos os departamentos internos, né, da companhia. Nós temos sempre que falar a verdade. Doa quem doer, né? A verdade é o que vai salvar o projeto. Quando a gente entra num kickoff, na hora que você vai começar a dar largada para um projeto com o cliente, minha primeira posição sempre é falar a verdade. Se alguma coisa vai atrasar, o cliente vai ser o primeiro a ouvir que vai atrasar. Existe alguma solução? Trazer de avião, trazer de helicóptero? O custo é esse. Quer que traz? A Uhum. gente traz. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser super legal com o cliente, a gente tem que também ser duro para segurar contrato, senão a coisa desanda. Se você deixar fazer tudo que o cliente pede, alguns aqui podem ser clientes também, e eu também sou Uhum. cliente. Sim. E se deixarem a gente fazer tudo que a gente quiser, nós vamos cada vez querer mais. Então, a gente tem que conseguir equilibrar bem isso, né? É muito jogo de cintura, né? Tem que ser duro e também ser amigável e é realmente um desafio. E tentar fazer um amigo no final, né? No final, você É, tem que tentar fazer um amigo. Se não, não valeu a pena. e também, além do cliente, também tem os outros envolvidos ali, que são os seus parceiros, seus fornecedores. E como é que você faz, Dona? Eu imagino que você deva ter que contratar novos fornecedores ou novos parceiros com uma certa frequência. Como é que você faz para avaliar um fornecedor novo, enfim, alguém que quer trabalhar com você? É muito difícil hoje, tem muita opção no mercado, né, de empresa. Realmente não é fácil. Normalmente, um gerente de projetos, quando ele está atuando no mercado, né, como autônomo, digamos que eu não sou um contratado de uma empresa, mas eu sou o dono da minha empresa, né? Uhum, A gente sempre tem a nossa base de consultas especializadas, né? Então, é uma ferramenta extremamente importante para a gente ter nossos contatos e já conseguir identificar quem que seriam os mais indicados, né, para um determinado tipo de trabalho. Dentro da organização, nós temos sempre que formar esses parceiros para eles trabalharem como a gente precisa que seja feito, né? uhum. Muitas vezes o que a gente percebe é que o cliente decide seguir com algum outro fornecedor, né, na Tá. parte de instalações, e a gente entra com a gestão do projeto, com a parte de engenharia, produtos, e a gente nota bastante dificuldade, né, desse instalador em fazer a execução, cuidados com produtos, né, porque muitas vezes os instaladores que nós temos no mercado são instaladores elétricos, né, muitos são elétricos. E aí se depara com uma luminária DMX com conexão para um data enabler que vai ter que ligar num gateway conectado a um active site, né, já estou falando os nomes, Sim. mas Uma é complexidade diferente, muito maior. é muito diferente. Então a gente precisa treinar sempre, as nossas equipes são treinadas e
uma dica super importante que que eu dou também para o pessoal de fora, quando a gente vai executar grandes obras, você nunca tem 40 pessoas disponíveis ou sabendo fazer alguma coisa ao mesmo tempo. É difícil você ter uma equipe extremamente grande para fazer uma determinada atividade, todos com o mesmo conhecimento. Então, o ideal é você sempre iniciar uma obra com o máximo de pessoas que você puder. O Tá. máximo. Se pensa o contrário, né? Vamos reduzir custo, vamos botar menos pessoas no começo e depois, se precisar, a gente põe Sim. mais. Isso faz com que a performance não é o esperado, porque às vezes muitos projetos você demora para sair da inércia, né? Você tem Uhum. aquela dificuldade para iniciar, aí sim você começa a performar. Esse momento é o momento que você tem que ter mais gente. Depois você tira, é o contrário. Não se Olha. põe. Porque o custo de aprendizagem das pessoas novas que vão entrando é muito maior do que você treinar todo mundo de uma vez logo no início. Se as ferramentas se criam, todo mundo fica preparado, né? Os fornecedores ficam preparados, e aí você pode ir tirando eles, mas eles já estão saindo com conhecimento para algum outro projeto. Certo. Enquanto aqueles que entram durante o projeto precisam conhecer as pessoas, se integrar com todo mundo, integrar com a empresa, com o seu cliente, conhecer tudo, isso demora bastante. Então a gente busca sempre pessoas flexíveis como Sim. fornecedores flexíveis, com conhecimento. Não precisa ser todo mundo engenheiro, não precisa ser 30 engenheiros instalando luminárias. Não tem necessidade disso. Você Uhum. tem seus oficiais, seus meio-oficiais, você tem o auxiliar, você tem que ter todos os cargos ali dentro né, dos seus fornecedores, Sim. porque são importantes demais para isso. Imagina, você precisa abrir caixa. Você já pensou nisso? Você chega com um caminhão, uma carreta com 5.000 luminárias dentro da carreta. Quem descarrega? O cliente? Alguém tem que descarregar. Quem desembala? Quem fixa o gancho na luminária? Quem coloca uma barra roscada ou quem corta a barra roscada para você fazer a suspensão? Né? Tem bastante atividade, a gente já tem isso bastante definido, a quantidade de atividades para se instalar um produto, né? E, e a gente vê nesse processo a importância que tem até daquela pessoa que fica parada na frente do container, só cuidando do container. Na questão da Essa pessoa, armazenagem dos produtos, né? como a gente viu durante as Olimpíadas, a gente teve que manter uma pessoa que cuida do container. Muitas vezes essa pessoa não é um segurança, ele é mais que um segurança, ele é a pessoa que faz a limpeza do container. Ele Olha. cuida de todos os produtos, ele vê se não tem uma goteira entrando. Imagina se entra água dentro de um container cheio de luminárias que custa, não sei, 5.000 reais cada uma. Então, Entendi. todo mundo tem sua importância, isso que é o legal. E aí todos acabam entregando a mesma coisa. No final, eles vão ver tudo aquilo iluminado e vão falar, pô, eu que fiz, O né? Eu projeto é de estava lá. todo mundo, né? Nossa, sensacional. Agora, você está falando então de goteira no container, de problemas de instalação, a barra roscada. É possível ter controle sobre tudo numa obra? Ter essa visão antecipatória de todos os problemas? Quando acontece um imprevisto, como é que funciona isso? Sempre acontece. Sempre acontece. Não vou mentir, não. Sempre acontecem imprevistos. A gente tenta mapear ao máximo, né, todas as atividades, mas acabam acontecendo. E a tratativa é basicamente avaliar o impacto disso sempre, com relação a custo, o impacto no tempo, Sim, se vai precisar mudar alguma coisa no escopo do projeto. E para qualquer mudança nesses três aspectos aqui, a gente precisa atualizar a documentação de planejamento de projeto. uhum, Se teve mudança em dessas três áreas de escopo, tempo, né, cronograma e custo, precisa atualizar o planejamento, a documentação do planejamento. E para isso, se roda dentro da gestão de projeto um processo que se chama solicitação de mudança. tá. Então, também é documentada essa mudança, devido a esse imprevisto,
se aprova com as pessoas necessárias. Às vezes o impacto é interno, não vai afetar o cliente. Às vezes afeta o cliente, aí precisa tomar a assinatura de todo mundo também e trabalhar na mudança. Às vezes a mudança não pode ser feita, e aí você tem que cancelar a etapa do projeto. Pode acontecer. Porque não pode ser feita, simplesmente não há budget para isso, ou não pode mudar o escopo de alguma maneira, e aí tem que parar. Mas eu acho que a função do gerente de projeto é preparar o cliente para o que possa vir também. Então, Uhum. e fazer com que o cliente ou seu sponsor, né, a pessoa mais importante que você tem ali dentro, seja a primeira pessoa a saber de qualquer imprevisto que ocorra. Essa pessoa não pode ser a terceira ou segunda ou quarta a saber. Ele é o maior Precisa ser a primeira. interessado, né? Você precisa imediatamente falar. Isso a gente vê bastante na televisão, né? Quando a gente assiste um Discovery Home and Health, quando eles estão fazendo, né, trabalho das casas, e aí surge um imprevisto, chama o dono. Aí, Uhum. desculpa, é o que está acontecendo. Agora vamos ver como que a gente faz. Mas tem que jogar limpo com o cliente. É, porque Mas essa vai acontecer. verdade é benéfica para todo mundo, né? Porque depois ela vai virar um problemão lá na frente. Se tentar dar uma enrolada, lá na frente vai ter problema, Não, né? essa palavra da enrolada, ela tem que sair dessa live agora, até inclusive. Não pode. Não pode tentar dar enrolada, porque vai ser descoberto. Com certeza vai Uhum. ser descoberto. E vai ser muito pior, né? Na área de iluminação agora, que a gente está. Veja só, a gente trabalha com baixa tensão. Nossos produtos, muitas vezes, ou todos os produtos que tem no mercado, eles trabalham com correntes muito baixas, né? O que que isso significa? As conexões precisam ser muito mais bem feitas. É ao contrário de quando você trabalha com tensões mais altas, com altas correntes, porque ali, com altas correntes, você tem uma junção elétrica que é mais, vamos usar um termo mais firme, porque a própria corrente faz com que os condutores se agreguem, né, mais e mais. Certo. Então, a gente não vê tanto mau contato, sabe? Mau contato com lâmpada HID, mau contato com lâmpada fluorescente, não era? Com reatores eletromagnéticos, não tinha mau contato, Uhum. né? Agora, se você tenta fazer alguma coisinha ali para dar uma engambelada, né, na parte de conexões e tudo mais, isso vai te dar um problema gigantesco no futuro, inclusive porque o seu produto e todos os produtos que tem no mercado tem 5 anos de garantia, de 3, 5, 10 anos de garantia. Esse cliente vai voltar para você. Você Sim. tem que fazer certo agora, da primeira vez, fazer certo da primeira vez para evitar que ele volte. Porque se ele voltar e ele descobrir que algo foi feito, né, sem falar com ele antes, aí você vai ter que fazer tudo de novo. Essa E aí conta chega, né? a conta chega. A gente tem que fazer certo da primeira vez. E quando a gente está falando de uma obra pequena, né, uma residência, um comércio, uma loja, um escritório pequeno, se a gente for pensar em gerenciamento, o que você diria que é o mínimo necessário para fazer um gerenciamento de obra de instalação de luminárias? Para ter um bom gerenciamento? Bom, para gente, para nós, né, PMs, né, e até devido à certificação, é difícil falar que algo precisa sair do fluxo, né? Que Eu você diz, imagino. isso não precisa, né? Uhum. Na verdade, eu diria que tudo precisa, mas em proporção menor. Se você você vai precisar fazer tudo do mesmo jeito. Você tem que estar com o escopo bem definido, saber qual é o custo, né? Qual é o orçamento que você tem, quanto tempo você vai executar. Saiba disso, Uhum. né? Tenha em mente isso, tenha registrado. Defina como você vai controlar a qualidade disso, né? Se você tem alguma dúvida, consulta o fornecedor para ver como que ele pode garantir para você que você não tenha problema de qualidade, tanto na instalação quanto no produto. Uhum. Avalie os riscos, né? Como eu disse, até numa obra pequena, existem riscos. E esses riscos, quanto menor a obra
esses riscos acabam se tornando mais significativos, né? Você tem um preço menor do seu projeto e você tem um risco que pode cobrir o preço do seu projeto, se ele acontecer. Então, é perigoso, tem que tomar cuidado. Comunicação seria o essencial. Então, eu acredito que comunicação é a chave de um bom gerenciamento de projeto. Se você não souber o escopo correto, não tiver o custo correto, não tiver uma agenda bem definida, mas se você conseguir ter pelo menos a etapa de comunicação bem definida, isso vai surgir automaticamente. Imagina uma pessoa que chega num projeto, não fala nada, ó, eu sou o gerente do projeto aqui, tá? Aí ele senta lá, espera que as coisas vão acontecer, não E fala que, com ninguém, sim. o que vai acontecer? Não vai dar certo. E essa pessoa ela precisa ter um nível de comunicação bastante elevado com o cliente, com todas as áreas envolvidas, né? A gente chega no detalhe de mudar processos organizacionais, mudar processos dentro da sua própria empresa para que o projeto dê certo. Olha. Quando a gente fala, por exemplo, na empresa que eu trabalho, quando você inicia um projeto que tem 40 pessoas operando na execução, em campo, normalmente você tem mais 40 pessoas dentro de casa compartilhando tempo para fazer a coisa acontecer, né? E muitas pessoas que vendem, por exemplo, um turnkey, vamos supor, não sei se tem alguém que é dono de empresa aqui que está assistindo, se tem uma estrutura financeira bem detalhada, a empresa, se tem uma básico de contabilidade também, existe todo um processo de reconhecimento de receita, de transferência de ativos, sabe? Não é simplesmente assim, aqui é meu preço, me dá o dinheiro e pronto, já tenho minha receita reconhecida. Não é assim que funciona. Empresas de pequeno, médio, grande porte se preocupam também com a parte de reconhecimento. Saber realmente quando que ela pode considerar que aquele benefício foi transferido de verdade e a partir daquele momento ela não tem mais responsabilidade, não tem mais risco, né? É a transferência do risco. Que Isso isso é muito funciona. importante. Isso funciona quando o cliente te dá a assinatura dizendo tá ok, o que a gente tinha acordado, Exato. você entregou corretamente, é isso? Exato. E como é que Quando o você cliente faz aceita, isso? Você primeiro faz uma visita na obra, falando nas etapas de obra, né? Depois que tudo termina, você faz uma visita para ver se está tudo certo e depois você vai lá de novo com o cliente e mostra tudo para ele ou não? Como é que funciona essa etapa de você mostrar para o cliente que está ok? não, todas as entregas, elas precisam ser acompanhadas, né? A não ser que você definiu no início com o cliente que não precisa ser acompanhada. Então, é aquele acordo inicial. Se tem um acordo Sim. inicial, então, mas se você acordou com o cliente, ó, nós vamos andar corredor por corredor, checar luminária por luminária, medir nível por nível a cada 1 metro, para Uhum. saber se está dentro do que foi projetado, né, que foi desenhado. Então, você tem que acompanhar. Essa é a nossa função também. Tem que acompanhar o cliente para fazer a entrega da etapa. Uhum. Ou, agora, durante a pandemia, a gente sofreu bastante com isso, porque teve muita entrega remota. Então, não tinha Nossa. esse processo de ir até o local e acompanhar. Então, a gente dependeu bastante da informação do cliente, teve que ter muito mais comunicação, muito mais contato até com o cliente, para a gente conseguir estabelecer aí um critério para aceitação de cada etapa, né? Uhum. Mas, basicamente, ó, no início, lá no planejamento, você apresenta para o cliente, é esse documento que eu vou preencher com você assim que a gente terminar cada etapa. Então, você entra com esse documento na mão com o cliente, um checklist que seja, onde você vai checar todos os pontos e fazer a assinatura. Normalmente, esse documento ele tem um link com uma EAP, né, ou com uma WBS, que a gente chama, com uma caixinha de entregável do projeto. Uhum. Essa caixinha, lá dentro dessa caixinha tem lá os custos, tem o preço, tem os produtos, tudo lá dentro. E aí, quando você toma essa assinatura que está linkada com aquela caixinha, você fala, fechei minha caixinha desse entregável.
Quando você fechou, você pode ou não fazer processos de faturamento ou processos de reconhecimento. Essa é uma área super legal que um dia a gente pode voltar a conversar, que é a parte de reconhecimento de receita. Dá para conversar 1 hora sobre reconhecimento de receita fácil, Tá. mas a gente tem que levar em consideração sempre a transferência do benefício e a eliminação completa do risco daquela etapa. Você Sim. transferiu um benefício para o cliente assinou e agora você não tem mais responsabilidade. Esse momento é o momento da entrega, né, definitiva de cada etapa. Sim. E uma informação importante é que, para projetos longos, a gente nunca pode esquecer de fazer sempre a quebra dos entregáveis. Tem que entregar em etapas, porque Uhum. daqui a 1 ano você vai entregar o projeto inteiro. E se você não entregou em etapas e deixar para medir daqui a 1 ano, você vai ter que medir 1 ano do seu trabalho, junto com o cliente, andando em tudo e checando cada etapa. É Nossa, extremamente importante reunir documentação de etapas e chegar por no etapa. final e entregar um pacote para ele de entregas realizadas. Aí você Muito fecha o legal. projeto. E o que eu estava pensando agora, né? O gerenciamento de projeto, quando você é contratado para isso, não é um produto, né? Então não tem. É muito mais difícil você entender o limite, né? Quando que a transação foi concluída. Então é muito interessante realmente essa coisa, quando o cliente assina, realmente, recebi, tá tudo ok, né? É isso, é a formalização dessa transação concluída, né? E é algo que tem que ser definido na venda. Então, eu tenho colegas, né, que trabalham também em outros países, a gente sempre fala muito sobre a captura, né? Capturar a venda é o mais importante, né? A hora que você tá trazendo o negócio, você já traz meio que formatado como vai ser. Se você vendeu um metro quadrado iluminado, você não pode reconhecer nada enquanto você não entregou o metro quadrado iluminado. Você pode entregar Uhum. produto, você pode instalar, mas você tem que provar que está iluminado, aquele metro quadrado. Se você Sim. entregou o produto comissionado, vamos supor que você entregue um produto RGB que só funciona quando esteja com sistema de controles, né? Então, a hora que você entrega lá os projetores para o cliente liga na tomada, né, faz a parte de infraestrutura elétrica e alimenta, normalmente ele não funciona, não tem resultado. Só quando você põe os controles que ele vai funcionar. Às Sim. vezes não. Às vezes você põe o controle, ele ainda não funcionou, você precisa programar. Então, você está vendo onde que está se transferindo o benefício para o cliente aqui? Só depois que programou que ele vai ver o que realmente ele comprou. Então, é nesse momento que você faz a certificação e entrega. A não ser que Muito bom. esteja em contrato já bem definido que o cliente está ciente que eu vou receber um produto, ele não vai funcionar, eu não sei se ele está ok, mas eu reconheço que ele passa a ser meu e eu faço com ele o que eu quiser nesse momento. Tá. Aí você pode fazer uma entrega, ele pode ser considerado como um entregável e um reconhecimento dentro da parte financeira, né, da sua empresa. Tem que De tomar cuidado com novo, isso. Isso é. eu não estou falando porque eu inventei, isso é norma financeira, chama IFRS 15 e tem a 16 também, a norma internacional de reconhecimento de receita. Isso é crítico, passivo de multa e tudo mais. As empresas tomam bastante cuidado com isso. E é de novo algo relacionado à comunicação, né? É a principal coisa realmente. Vamos Totalmente. ver, vamos começar, vamos abrir para perguntas aqui, dona, é que a gente está chegando, acho que tem tempo para uma pergunta só. Deixa eu ver aqui. Ó, a pergunta do Cauê, ele pergunta: para quem quer aplicar a gestão de projetos, qual seria o ponto-chave para começar? Entendo que aplicar deve ser uma empresa que quer gerenciar projetos, digamos, ou uma pessoa que quer iniciar, né? Isso. A gente tem um minutinho, Doné. Desculpa, porque quando chega em 60 minutos, o Instagram Busca derruba a nossa material, live. facilmente, busque material na internet, busque vídeos de especialistas no YouTube, Uhum. faça cursos até mesmo gratuitos sobre gestão de projeto, e aí identifica se você combina com isso mesmo ou não, nesse momento. Aí, combinando, vai para um curso mais pesado para você entender como funciona a estrutura inteira,
E aí, quem sabe um dia você já faça uma certificação da sua equipe ou sua mesma. E aí você vai ter contato com um montão de especialista que vai dar muito mais dica. Mas tem muita informação gratuita mesmo, né? Disponível na Muita, internet, que dá para começar com muita. isso, né? Tem bastante informação. Legal. Dona, muito obrigada. Infelizmente, o tempo passou muito rápido. Foi muito gostosa essa conversa. Muito obrigada por dividir toda essa informação com a gente, por disponibilizar e todo esse conhecimento para a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigado a você, obrigado pelo convite e vamos ver se a gente consegue responder as perguntas de todo mundo. Sim, então, eu vou abrir a caixinha agora nos meus stories. Quem ficou com alguma pergunta em aberto que a gente não conseguiu responder, me manda, por favor, que aí a gente responde, tá bom? No direct. Dona, obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que está aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre iluminação para edifícios históricos. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.